Só se desespera quem não sabe o que fazer. Essa frase é muito linda, muito forte, muito impactante. Mas quando eu penso no peso dessa mensagem, eu me recordo da minha melhor história. Muitos de vocês já conhecem, mas no final do ano de 2019 eu fui surpreendida por Deus. Eu estava no 6º mês de gestação e aconteceu algo muito inesperado, que foi a ruptura da minha bolsa gestacional, que é a bolsa que abriga o líquido amniótico que envolve a criança e protege ela de infecções, de bactérias e impactos. E com a ruptura dessa bolsa, aconteceu algo muito interessante. Nós corremos para a maternidade que eu estava fazendo pré-natal. Quando eu cheguei lá na maternidade Otaviano Neves, que é uma das melhores aqui de Belo Horizonte, eu fui atendida, inclusive, pelo diretor do hospital, que era o médico do plantão naquela época. A minha médica mesmo, ela não estava lá no hospital na hora que aconteceu. Mas a gente manteve contato e eu fui atendida, então, pelo marido dela. E ele me avaliou, ele disse que estava tudo bem com o bebê, nós ouvimos o coraçãozinho. E ele falou, olha, o colo do útero está fechadinho, o que não indica um parto precoce. Pode voltar para casa. Daí eu disse, mas doutor, e a ruptura dessa bolsa? Né? Foi muito sangue, foi uma hemorragia. E ele disse, olha, o colo do útero estando fechado, não indica um parto imediato, então pode voltar para casa tranquila. E amanhã você volta. Nós voltamos para casa sem saber exatamente se estava tudo bem ou se ele tinha falado aquilo porque o hospital estava muito cheio. Eu cheguei a ouvir uma conversa dele com uma das enfermeiras responsáveis pelo plantão, dizendo que a maternidade estava muito cheia naquele dia. Então, muitas dúvidas ficaram rondando a nossa mente, né, no caminho de volta para casa, que era aproximadamente 19 quilômetros. E chegando em casa, eu tive um segundo episódio de hemorragia, num volume bem maior que o primeiro. Se o primeiro foi preocupante, o segundo foi muito mais. E em poucos segundos, o meu banheiro estava tingido de vermelho. E ali nós tivemos uma conversa rápida, meu marido, minha irmã e eu, né, sobre voltar ou não para o Otaviano Neves, e a gente decidiu, não, vamos procurar o hospital mais próximo da nossa casa, que é a Maternidade Municipal de Contagem. Chegando aqui na maternidade municipal, eu fui internada imediatamente. O médico, ele disse que o nosso caso era muito grave, porque a bolsa estava rompida, o bebê estava desprotegido, e se eu não fizesse um repouso bem certinho, ia evoluir realmente para o parto. Então, eu precisava tomar algumas injeções de corticoide para ajudar a amadurecer o bebê, porque ele não estava pronto para nascer, com 6 meses de gestação. E ali começou a minha jornada de confiança e dependência do Senhor. Mas acima de tudo, a minha fé, ela sempre foi uma fé prática e ativa. Eu nunca deixei para procurar o Senhor apenas quando os maus momentos vieram. E quando isso aconteceu, eu me acheguei mais perto ainda de Deus. E eu tenho um recado para você. Talvez você esteja pensando, que responsabilidade desse médico, do primeiro médico, né? Uma maternidade tão conceituada, como que ele deixou passar uma situação dessa? Mas entenda uma coisa, Deus tem uma história, um tempo e um lugar para cada um de nós. É o Senhor quem escolhe onde Ele quer trabalhar na nossa vida. E para cada um de nós vai ser em um tempo diferente, vai ser uma história diferente e um local diferente o trabalho de Deus. Eu precisei passar meu deserto aqui e foi Deus quem escolheu esse lugar, porque aqui é pertinho da minha casa. Eu fiquei 115 dias dentro desse hospital e a minha família estava a 5 minutos de distância de mim. Já pensou se eu tivesse ficado internada lá naquele hospital a 19 quilômetros de distância? Eu me internei no dia 16 de dezembro de 2019 e 14 dias depois
o meu filho nasceu. Prematuro extremo, de 27 semanas e 6 dias. Muito precoce. Mas sabe quando alguém me questiona, Thalita, seu filho nasceu antes da hora? Não, ele não nasceu antes da hora. Ele nasceu no tempo que Deus quis. Porque para cada coisa tem um tempo. A Bíblia diz que existe um tempo para cada coisa e é determinado por Deus. Ele não nasceu fora da hora. Meu filho nasceu para minha salvação. E eu não tenho ideia de quantas pessoas serão salvas, quantos corações serão rendidos a Deus através do testemunho dele, através do nosso livro, da nossa história. Eu sofri muito durante o período da minha internação, porque além das dores, do descolamento da placenta, da ruptura da bolsa, diariamente eu precisei de muitas intervenções, né? Muitas injeções, muitos exames. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A dor emocional, ela poderia ter sido muito maior se eu não tivesse o Senhor. Em todo o tempo, o Senhor preservou o meu emocional. E eu era uma ponte, uma âncora para minha família, para o meu marido, para minha filha e até mesmo para os nossos amigos. Quando alguém entrava no meu quarto para colher um exame, para fazer algum procedimento, eles se surpreendiam porque eu estava sorrindo, ainda que eu estivesse chorando por dentro. Se não fosse o Senhor ali, preservando o meu emocional e cuidando do meu coração, as dores desta fase teriam sido insuportáveis. Porque diariamente eu tinha que lidar e administrar notícias, diagnósticos ali do corpo clínico, dizendo que uma criança que nasce de 6 meses pode acontecer muitas intercorrências, sangramento na cabeça, o pulmãozinho pode não conseguir respirar sozinho, pode ter ali alguma má formação ainda nos órgãos, o intestino ainda não está amadurecido para receber, né, alimento. Poderia precisar de alguma cirurgia, poderia ter alguma sequela, algum problema neurológico, problema na visão. Mas eu nunca deixei essas coisas contaminarem o meu coração. Meu filho ficou 100 dias internado na UTI neonatal. O que nos prendeu tanto tempo no hospital foram as sepses neonatais que ele teve. Ele teve 4 vezes. E nas 4 vezes o Senhor cuidou do meu filho. A última sepse foi muito forte. Quase levou ele embora. Várias enfermeiras relataram para mim, depois que a gente teve alta, que elas largavam o plantão com o coração na mão, pensando que ia voltar no outro dia e não ia encontrar meu filho e eu lá mais. Mas o Senhor agiu com misericórdia. Meu filho tem 2 anos e 3 meses de vida, ele não tem nenhuma sequela, andou, falou antes de 1 ano, muito saudável, muito esperto, nunca precisou de nenhum recurso para os órgãos dele funcionar. E novamente eu falo para você, só se desespera quem não sabe o que fazer. Mas Jesus sempre sabe o que faz. Hoje eu tenho uma linda história para contar. Os detalhes vocês vão ter depois no livro, porque aqui nosso tempo é curto e esse vídeo deu muito trabalho para chegar até você. O inimigo não queria que essa mensagem chegasse até você. Mas eu preciso apelar ao seu coração. Não deixa um coelho e um ovo de chocolate roubar a cena nesta semana. O amor vive. O amor é Jesus. E se o meu filho está vivo hoje, com saúde, com vida, é porque o amor foi manifestado na vida dele, através daquele sangue derramado na cruz.